a Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel una gran alegría y un honor todavía más grande prestar ese homenaje a la obra del pensador y teólogo Carlos Mendoza Álvarez. En el momento en que vivimos hoy en el mundo, en el momento en que delante de nuestros ojos hay un poeta brasileño, Carlos, que se llama Carlos Drummond de Andrade, que tiene un poema muy célebre que es una síntesis del tiempo que vivimos. Dice así: tem uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Jamais me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas, que no meio do caminho tinha uma pedra. Hoy vivimos una situación muy difícil en el mundo, en que delante de nosotros el escándalo del genocidio que ocurre mientras hablamos en Palestina está hoy en nuestras retinas. No hay como dejar de ver lo que ocurre, porque todo el tiempo, a cada minuto, a cada segundo, hay nuevas imágenes. Y cuantas más imágenes hayan, más grande es nuestra insensibilidad, más grande es nuestra incapacidad de abrirnos, de volcarnos hacia el otro. Esperanzar contra toda la esperanza es también una síntesis de la importantísima obra de Carlos Mendoza Álvarez. Nosotros somos amigos hace más de 10 años, pero yo personalmente considero que la obra del pensador y teólogo mexicano Carlos Mendoza Álvarez es rigurosamente fundamental. Yo pensaba hoy por la mañana, Carlos, es el Mariano Suela de la teología latinoamericana. Porque siempre de la perspectiva de los de abajo. La teología de Carlos, su pensamiento, es un pensamiento hecho para pensar el mundo desde abajo, desde el sitio de los que sufren, de los que tienen sus parientes desaparecidos, de los que no tienen ninguna esperanza. Y sin embargo, hay que esperanzar contra toda la esperanza. Que Carlos haya elegido el verbo esperanzar es muy bonito, porque Carlos, el verbo, es un neologismo creado por un brasileño mientras estuvo en Chile, en su exilio. Es un neologismo de Paulo Freire, que vino de Pernambuco, donde empezó su trayectoria en la Universidad Federal de Pernambuco. A ver que los puntos todos... se conectan. Bueno, sí, ¿verdad? Sí. Y entonces pensó en una pedagogía del esperanzar, en el mundo en que vivimos contra toda la esperanza, pero sobre todo porque no tenemos razones objetivas para tener esperanzas, es que es necesario esperanzar. Y yo veo tu obra, Carlos, si me permites, tutearte después de tanto tiempo, yo veo tu obra como un esfuerzo continuo de reflexión, de esperanzar. Y no solo eso, creo que en la obra de Carlos hay un punto que es lo que nosotros en las culturas no hegemónicas tenemos de mejor. En su doctorado, Carlos trabajó con la obra de Manuel Levinas, que conoce profundamente, la escribió en francés, la publicó en una casa editorial de gran prestigio en Francia. Después se adueñó literalmente de la obra de René Girard, pero dio a la teoría mimética una torsión fundamental, que es precisamente si la teoría mimética tiene como uno de sus puntos fundamentales la denuncia del chivo expiatorio. Lo que hizo Carlos es que desarrolló un pensamiento del chivo expiatorio mientras está en la expiación, no como un símbolo de un mundo mejor, sino como la realidad concreta del mundo mismo en el cual vivimos. Y sin embargo, hay que esperanzar contra toda la esperanza. Así para nosotros, en Casa Dirce, en la Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel, Carlos, es verdaderamente una alegría enorme, un gran honor. Las puntas finalmente se conectan definitivamente. Estamos en la casa, y quiero decirles, porque no tienen que saberlo, la casa se llama Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel, porque el proyecto de la casa es leer. Nosotros somos viejitos que creemos que la lectura... Si hay una forma concreta de esperanzar contra toda la esperanza en el mundo de las redes sociales, es seguir leyendo. Y Dirce Cortes Riedel, hago cuestión de decir a todos, Carlos, y a ti especialmente, fue una de las más importantes pedagogas y maestras de la cultura brasileña. Una mujer adelante de su tiempo, que siempre supo abrirse para el futuro y sobre todo supo acercarse de los jóvenes y tratar a los jóvenes no como discípulos, sino como maestros del futuro. Creo que Carlos siempre ha hecho lo mismo, ha tratado a todos como maestros suyos,
tuyos y maestros del futuro. Así, Carlos, estoy verdaderamente conmovido, muy feliz de que estemos acá. Y ahora voy a pasar la palabra para que nos ilumine como el sol de Recife y nos encante como, ¿cómo se llama este dulce de Recife? Que es... sí, pero hay un otro dulce que es muy famoso, que es es hecho con plátano y es cartola. Algo. Banana frita. Así es. Entonces, yo ahora doy a Pedro Igor Leite da Silva una tarea imposible. Que nos encante como el sol de Recife e nos adulce la mañana como se fosse uma cartola. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Faltou a cartola, né? Eu vou pegar aqui para facilitar o espaço. Claro. Então, bom dia, buenos dias a todos. Quero agradecer, antes de tudo, o convite de estar aqui, de poder conversar, trocar ideias, não é? A partir destas leituras, algo tão extraordinário, não é, João, nesse tempo. E, rapidamente, só apresentar, dizer que estou desenvolvendo uma pesquisa doutoral em que dialogo a teologia da libertação, teologia latino-americana, com esta revolução, eu diria, paradigmática do pensamento de Carlos Mendonça, no sentido de propor diálogos e, ao mesmo tempo, as pertinências e insuficiências daquilo que Carlos denuncia, aponta e propõe. Então, de certo modo, o que eu pensei e preparei aqui são claves, não chaves de leitura para adentrar o pensamento de Mendonça. Tá? E depois, sim, nós traremos algumas inquietações. Então, vamos lá. Eu intitulo a nossa fala como A Teologia como Intellectus Gratuitatis, brincando um pouco com as falas de Mendonça. Aspectos epistemológicos do pensamento de Carlos Mendonça Álvares. A teologia escolástica desenvolveu o seu edifício intelectual sobre o esforço de justificar racionalmente os elementos objetivos da fé. Trata-se, sem mais, de categorizar o arcabouço da chamada fides quae, a fé positiva, dogmática, que regula e postula a fides qua, o ato individual, subjetivo de crer. Santo Anselmo alimenta a apologética com o axioma basilar do que fazer teológico da cristandade e para além dela, fides querens intellectum. Tal postulado foi necessário naquele momento para garantir que o dinamismo da revelação não se perdesse na abstração do não demonstrável. Esse princípio epistemológico da teologia moldurou também todo o movimento de expansão da Europa sobre o chamado Terceiro Mundo. As invasões colonizadoras que efetivaram, segundo Walter Mignolo, que conhecemos, o grande projeto da modernidade, trouxeram consigo também um princípio religioso teológico muito definido: converter todos os povos ao Deus ibérico e estruturar a catequese como intellectus fidei, à luz da política de romanização. Isto é, para além de Roma, tudo deve ser como Roma. Forjou-se, pois, uma identidade tridentina, isso o padre Libânio, o jesuíta, então, diz isso, forjou-se uma identidade tridentina que marcou a mentalidade e a estrutura social até a realização do Concílio Vaticano II, e para além dele, eu diria, porque há uma insurgência também aqui no Brasil, e a gente sabe em outros lugares, de uma insurgência de grupos, né, tradicionalistas, sectários, saudosistas. Então, a leitura e a recepção do concílio no continente latino-americano se deram de forma completamente inaudita e criativa, mas não menos tensa. E isso por causa da ruptura com a identidade anterior e a redescoberta de uma identidade mais próxima ao projeto de Jesus de Nazaré e de sua Ruá. De um lado, as conferências do episcopado latino-americano assumiram o projeto de adjornamento conciliar e compreenderam o jeito específico de crer desde o contexto local. E de outro, a formulação de uma teologia com rosto emancipado que nasce a partir do contato com as realidades mais periféricas deste continente
permitiu a produção de epistemologias próprias e nuances metodológicas específicas, capazes de tratar de Deus a partir das questões urgentes das pessoas, sobretudo as das mais pobres entre os pobres. Aqui, por razões didáticas e o tempo, objetividade dialógica, escolhemos citar brevemente a perspectiva, só para fazer um contraponto, a perspectiva teológica de João Sobrino, padre jesuíta, que, embora tenha nascido na Europa, estruturou sua cosmovisão a partir de El Salvador, de onde releu aquele axioma de Santo Anselmo segundo a perspectiva dos pobres e das vítimas. Para Sobrino, que entende os pobres como as principais vítimas do sistema capitalista que oprime e mata, o exercício teológico se dá na elevação conceitual da realidade histórica, na medida em que essa realidade histórica acontece, e não no desenvolvimento teórico de fatos e textos do passado. Nesse sentido, Sobrino afirma que não há cristianismo jesuânico se os pobres não estiverem no seu centro. E, de forma mais radical, reconhece que deles, dos pobres, vem a salvação. Por isso, mais do que um intellectus fidei, a teologia deve ser um intellectus amoris. Então, veja, Anselmo, intellectus fidei na teologia clássica, na teologia da libertação, Sobrino contrapropõe não mais intellectus fidei, mas intellectus amoris, que se traduz na prática, diante da violência perpetrada contra os pobres, se traduz em justiça, intellectus amoris como justiça, como misericórdia, como compaixão. Não se trata de uma substituição, intellectus amoris substitui intellectus fidei, como acusou de forma não tão honesta o Clodovis Boff, fazendo críticas ao João Sobrino. Tá, mas isso é outro capítulo. Cito brevemente Sobrino. A irrupção dos pobres exige e possibilita uma nova pré-compreensão e uma conversão fundamental do que fazer teológico. Porém, é um questionamento primário a todo o que fazer humano e cristão. E também questionamento ao modo de fazer teologia que exige uma resposta. Há que erradicar o sofrimento dos pobres. Nessa resposta, a teologia se vai configurando como a inteligência do amor. No sulco da teologia da libertação, o mexicano Carlos Mendonça Álvares faz um diálogo crítico-propositivo com as suas diversas correntes. Sua contribuição parte da análise do cristianismo e das suas teologias em meio aos escombros da modernidade, ou seja, a partir do relato das vítimas que sobreviveram às catástrofes operadas pela queda e contradição das narrativas que sustentaram aquele edifício que se fez totalitário. Na manifestação e no sofrimento latente dessas pessoas, percebe-se certa insuficiência dos esquemas teológicos, quer seja da teologia clássica, apresentada aqui por Santo Anselmo, quer seja da própria teologia da libertação, com o axioma de Sobrino. Para Mendonça, ambas as perspectivas não conseguem captar a inquietação subjetiva do ser humano. Nossa contribuição apresenta, pois, alguns tópicos estruturais da proposta de Mendonça e algumas tarefas que podemos assumir na perspectiva da integração das tradições teológicas, a fim de não se relativizar uma parcela das vítimas que continua sob a mira dos verdugos. Então, começo agora a falar algumas chaves a partir da obra de Mendonça. Tá? Então, falar de Deus a partir das vítimas, a teologia como intellectus gratuitatis. Anselmo, Sobrino, Mendonça. A teologia é sempre um exercício antropológico, uma tentativa apofática de dizer algo sobre Deus. Nesse movimento humano de intelecção, o lugar de onde se fala é decisivo. E aí estão implicados o tempo contextual, a cultura, as condições socioeconômicas, as opressões, violências, e isso em pelo menos duas direções, porque a fala não é ausente de intencionalidade e memória, quem sofre tem memória do seu sofrimento, mas esta fala é construída sobre as experiências vitais
que circundam e constituem as pessoas humanas em suas relações intersubjetivas. Estou falando rápido, estão conseguindo? Consegue? Fala-se... Tá tranquilo. Fala-se a partir das experiências, e essas, com suas contradições e sentimentos ressignificados, possibilitam a elaboração teológica e uma espécie de refundação ou refontalização do cristianismo contemporâneo. Então, novas falas, a partir da escuta das vítimas, nos ajudam a refundar o cristianismo, ou seja, a refontalizar, a voltar o cristianismo para além do edifício da modernidade, em sua origem bíblica, jesuânica. Observemos a seguir alguns elementos que consideramos fundamentais na obra de Mendonça. Esses, embora não encerrem a grandeza e complexidade de sua teologia, porque a gente não tem essa pretensão, eles apontam para chaves de leitura que permitem acessar seu pensamento. Primeiro, sobre o contexto, o lugar e o ponto de partida da teologia de Carlos Mendonça. Contexto, lugar, ponto de partida. O contexto que emoldura o desenvolvimento teológico de Mendonça é o universo antissistêmico da pós-modernidade, que criou o niilismo como resposta ao esvaziamento e à desconstrução das grandes narrativas. Para ele, ao menos 4 características fundamentais caracterizam a tal pós-modernidade. É uma crítica aos sistemas de totalidade como garantias da vontade de onipotência, é superação da lógica violenta que sustentava a compreensão religiosa, é assunção de uma potência de gratuidade como solução para o desmantelamento do ódio, é despertar da subjetividade como possibilidade de esperança para a humanidade. Tal contexto tem um lugar específico e concreto no qual se realiza. Contexto, lugar. O lugar específico é o espaço público das relações, naturalmente conflituoso, que pode ser rico tanto em intersubjetividade, quanto na assunção daquela potência da gratuidade como modo concreto de existir. Segundo Mendonça, e cito Mendonça, este lugar, a subjetividade, é a casa principal da doação e do diálogo entre iguais assimétricos, que reconhecem cada vez mais suas diferenças e sua comum espera dos tempos novos vindos de Deus. Todavia, não é só o contexto e o seu lugar que interessam. De modo evidente, a fala sobre Deus e sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo, parte de pessoas que habitam tal lugar, dentro do contexto pressuposto. Essas pessoas são indubitavelmente vítimas que buscam sobreviver diante do insustentável naufrágio da civilização ocidental, sobretudo com as promessas e narrativas da cristandade e do iluminismo. A escuta da vulnerabilidade extrema e da subjetividade pisoteada dessas pessoas constitui, portanto, o modo de como fazer teologia e o modo como o cristianismo se redescobre. Repito, a escuta desta vulnerabilidade constitui o modo de como fazer teologia e o modo como o cristianismo se redescobre. É importante destacar que, para Mendonça, a subjetividade não é outra coisa senão a sede de nossa presença no mundo, lugar de assombro e, ao mesmo tempo, chave do pensamento vulnerável. Ou seja, é somente no despertar dessa subjetividade que o real é experimentado, pensado, repensado e dito. Por isso, o contexto e o lugar atestam que a teologia, na época do não sentido, se faz a partir da manifestação das vítimas como exercício potente de gratuidade. Segundo elemento, teologia a partir da inteligência das vítimas. Carlos propõe que o exercício teológico se dê, de um lado, pela escuta das vítimas e, de outro, pela possibilidade de recuperação e de habitação na subjetividade. Isso é possível
cito Carlos, na medida em que a labilidade do sujeito toma seu lugar como verdadeira potência de experiência, de memória, de linguagem e de prática. Escutar é permitir que o grito agônico, agoniado, se transforme em murmúrio. E esse se confunda com o murmúrio de Deus que habita entre as próprias vítimas. O grito se transforma em murmúrio, e o murmúrio das vítimas se confunde com o murmúrio de Deus. Escutando as vítimas, escuta-se Deus, e se refunda o cristianismo a partir deste murmúrio que é dito e gritado, digamos assim. Aí se manifesta a sua inteligência. E claro, aqui quando estamos falando da inteligência das vítimas, Carlos dialoga com James Allison, que dialoga com René Girard, então estamos aqui neste ambiente, né? Com o João César, então estamos aqui nesse ambiente, não preciso, né, nota de rodapé. Claro. Né? E isso numa dupla atitude. Na passagem da reciprocidade violenta para a relação da gratuidade, não é? E no conhecimento do outro a partir de Deus. Vamos desenvolver isso. Para habitar a subjetividade a partir dessa perspectiva, é necessário desmontar fenomenologicamente algumas estruturas a fim de pensar no sujeito a potência de desejo marcada por uma vivência práxica crente, por uma imitação do desejo de Cristo de esvaziar-se para dar a vida aos outros, e por uma nova visão de igreja que assume a identidade de comunidade na lógica do reino de Deus. Na ótica cristã, esse desmonte, né, essa desconstrução, busca voltar à coisa mesma, ou seja, o retorno às fontes, que em linguagem antropológica significa a superação do ódio, e, em linguagem fenomenológica, o nascimento de uma nova identidade relacional marcada pela gratuidade. Aí, a fé teologal é conhecimento obscuro, apofático do invisível fontal. Desconstrói-se a arquitetura das imagens de Deus para se abrir ao amor de forma inusitada por meio de uma adoração não evanescente, mas como ato maiêutico, de nascimento mesmo, não é? da fonte, um ato maiêutico que denota, cito Carlos, um processo contemplativo de desconstrução da subjetividade diante do mistério do Deus inefáveis. O fundamento da fides, da comunidade eclesial e da teologia não será, portanto, um projeto colonizador, marcado pelas estruturas de onipotência, mas por uma gramática escatológica capaz de recriar e reconfigurar o modo como nos relacionamos conosco mesmo, com o nosso corpo, com a nossa identidade, a nossa história, os nossos traumas, dar lugar aos traumas, com os outros e com Deus. Por isso, no despertar da subjetividade espezinhada, acharemos a semente que romperá a espiral da violência através do cancelamento do mimetismo e do perdão como eixos da gratuidade. Tal propósito, diz Mendonça, pode parecer de uma ingenuidade sem precedentes. Quem vê de fora pode dizer como são ingênuos, não é? Sobretudo quando se trata de viver em meio a processos de violência, processos continuados de violência, de genocídio, de fome latente, de expulsão, violência daqueles que estão em outros países, como os Estados Unidos, enfim. Mas este processo, diz Mendonça, se revela uma ideia poderosamente libertadora quando descobrimos seu poder restaurador do tecido social e saneador das pulsões de morte que dominam a imitação de rivalidades em todos os partícipes do contágio mimético de rivalidades. Nessa intuição criativa, o autor se vê diante das tradições teológicas da Europa, com Santo Anselmo, citamos no início, e da própria América Latina, citei João Sobrino, e conclui que ambas, por mais válidas e importantes que sejam, não conseguem captar o grito da subjetividade violentada.
Por isso, com audácia, Mendonça afirma, cito Mendonça, não se trata então apenas de uma fides querens amorem, como sugeriu João Sobrino há alguns anos, segundo uma interpretação própria à sua Cristologia da Libertação. Ambas as expressões, a de Santo Anselmo e a de Sobrino, são corretas, enquanto designam a formalidade e a inspiração do ato de fé, respectivamente, mas ficam a meio caminho a tentar decifrar a subjetividade. Para sair da dialética irredutível entre compreensão, Anselmo, e amor, Sobrino, parece-nos necessário voltar à coisa mesma, ou seja, à experiência da subjetividade exposta. Então, a fé de que fala a teologia fundamental pós-moderna será aquela que busca habitar a subjetividade segundo a potência diferente própria da experiência pascal do crucificado vivo. A inteligência da vítima, habitada em sua subjetividade pela gratuidade, como princípio esperançoso e finalizador da violência mimética, em síntese, é uma chave de leitura indispensável para, primeira coisa, desmantelar os mecanismos contemporâneos de opressão. 2, para superar a estrutura de ressentimento das próprias vítimas. Essa intelecção, essa inteligência da vítima, o murmúrio da vítima que manifesta o outro murmúrio, o murmúrio de Deus, é negação do mundo como último sentido do real e a afirmação do reino de Deus como promessa cumprida porque foi realizada em Deus e não na vontade humana. Assim, compreendemos este que fazer teológico de Mendonça como uma tradução, talvez hermenêutica, da inteligência da vítima, pois o teólogo, a teóloga, a igreja conseguirão auscultar o grito agoniado dos sofredores, o murmúrio de Deus mesmo. E mais, o horizonte de esperança aí plantado deseja reunir o clamor dos inocentes no murmúrio para além do ressentimento e ganhar tanto o coração dos verdugos como o das vítimas ressentidas e instaurar, assim, a cidade de Deus. Isso só se fará realidade se o princípio iluminador for a kenótica, gratuidade de Cristo, que assume em seu esvaziamento o murmúrio de toda a humanidade. Terceiro elemento, a libertação como mimesis kenótica e gratuita. A mimesis aqui é em relação a Cristo, que encerra a espiral da violência e, portanto, inaugura um novo modo de ser, baseado na gratuidade. Então, o horizonte aqui é esta potência de gratuidade. A palavra-chave de sua teologia, da teologia de Mendonça, entendida aqui como consequência do exercício teológico, a finalidade objetiva não será, pois, a intelecção, como na clássica teologia, ou a libertação, como na teologia da libertação, mas a gratuidade, por meio do esvaziamento, como um modo de ser e de se relacionar intersubjetivamente. É à luz do movimento kenótico de Jesus e de sua entrega gratuita que a espiral violenta pode ser rompida. Mendonça postula, aliás, que essa gratuidade é resultado da superação da reciprocidade, sem mais. Visto que a reciprocidade é continuadora de uma mesmidade pareada. Se ficamos no recíproco, então não faz sentido, porque é uma mimesis, inclusive, que pode ser violenta. De vingança, inclusive, né? Enfim, a gratuidade relacional que supera a reciprocidade, a gratuidade relacional, no seio da história fragmentada e violentada, revela, ao contrário, o poder do perdão e da reconciliação instaurados como potências de subjetividades que vivem um processo de conversão antropológica no meio de fenômenos tão diversos como a construção da paz, a economia alternativa, a migração. Esse desejo de gratuidade, perdão e reconciliação não é revestido de um apagamento histórico diante do caos e das violências sofridas. Ele não propõe que se esqueça, sem mais, o que aconteceu como violência. Antes, há uma atenção para a memória, que é chamada a uma libertação do ressentimento.
tendo por pressuposto a construção de uma interioridade, que podemos até depois pensar como uma espiritualidade de estar no mundo, desta nova forma, criando um novo homem, a nova mulher. Então, uma interioridade que vê desabrochar a liberdade do sujeito. Aqui o sujeito é livre, de fato, porque ele consegue superar todo o ressentimento que lhe aprisiona em si mesmo. Então, a memória das vítimas se erige assim como cenário estético e político para construir uma narrativa da subjetividade vulnerável própria das sociedades pós-modernas, que propõe uma mudança de mundo a partir do reverso da história. Isso não é utopia de caráter meramente político, diz nosso autor, cito Mendonça, mas é uma contracultura e marginalidade assumida na perspectiva de um altermundismo social e econômico, buscando uma expressão da religião sem sacrifício e promovendo uma cultura da diversidade. Essa gratuidade, portanto, é a esperança que funda um novo mundo possível, habitado por homens e mulheres refeitos desde sua estrutura interna, projetada à transcendência. Quarto elemento, a gratuidade como esperança de um novo mundo possível. A gratuidade não é entendida como sentimento inocente. Tenho que ser gratuito, isso como se fosse algo simples. Não é um sentimento inocente. Antes, essa gratuidade é vista como uma opção não ressentida de uma subjetividade libertada pelas vias do perdão e da reconciliação. Ela é a bandeira de esperança levantada em meio ao horror da competição e da resiliência dos que sobreviveram. Mendonça diz, é uma sóbria esperança teologal. Adoro isso que você diz. Gozosa, mas não alegre. Otimista, mas não ingênua. Nesse sentido, a esperança não nasce, ou a esperança, aliás, nasce não fora do paradoxal cadinho do niilismo. Cadinho, entendem? Cadinho? Então, a esperança não nasce fora do cadinho do niilismo. Mas é aí que ela desabrocha na medida em que o sujeito se coloca de modo diverso perante o real. Então, a crise, a partir da sua própria filologia, não é, nasce como uma criativa possibilidade de crescimento. Então, crises como possibilidade de se refazer. Do niilismo, então, vem essa esperança de um novo mundo. Ao descortinar a heurística da esperança, a inteligência da vítima produz um movimento de reinvenção existencial capaz de uma guinada transcendente. Portanto, conclui nosso teólogo, cito Mendonça, mais que ficarmos paralisados com o olhar diante do abismo, assustados perante o real, necessitamos descobrir a potência dessa experiência diferente, tornada possível pelo cristianismo como ultrapassamento perpétuo de si, enquanto doação e gratuidade e, em última instância, afirmação da vida. Isso posto, um novo mundo passa a ser pensado à luz da relação intersubjetiva que supera substancialmente a mimética da reciprocidade fratricida. Parte-se, pois, da inteligência das vítimas, situada em contexto e lugar definidos, e chega à gratuidade como jeito próprio de existir, uma espiritualidade esperançosa, comprometida e altruísta. Em suma, aquela inteligência ressignificada revela o poder do não poder, que emerge da doação extrema como expressão plena do amor sem condição, que procede do Pai e que se revelou plenamente no Filho por meio da coinonia, que é sua ruá divina, diz Mendonça, e tal coinonia é o paradigma de saída para a integração daquelas vítimas que ainda estão em processos de letargia, de não despertaram, porque também é ingenuidade nossa achar que de uma hora para outra toda a subjetividade desperta, então tem uma letargia, mas tem também muitos que insistem em continuar na espiral da violência, porque isso como ato também de livre-arbítrio.
Então, diante deste caos de letargia ou da insistência na manutenção da violência, nós temos a koinonia como saída. Então, me encaminho para o final para dizer o seguinte: a teologia que busca a integração, caminhos abertos por Mendonça. Então, só voltando, não é? Teologia clássica apontada como intellectus fidei, não é? E isso marca o modo como as invasões aconteceram neste latino continente americano, tudo baseado por uma forma violenta de crer em Deus a partir do intelecto, a releitura de Sobrino e da teologia da libertação, como entender a fé como uma inteligência do amor que se traduz na justiça, na misericórdia, etc. E uma revolução, um passo a mais aqui, inaugurado por Mendonça, de dizer que esta inteligência da fé e a inteligência do amor não dão conta de auscultar a subjetividade, que é chamada a uma gratuidade. Essa gratuidade, então, isso é o que eu tento trabalhar na minha tese. Teologia, portanto, vai buscando uma integração destes elementos. Não invalida, mas observa a insuficiência e deseja integrar, abrindo para outras vítimas que ainda estão sendo vitimadas. A obra de Carlos Mendonça Álvares aparece como uma engenharia. Você é um engenheiro, Carlos, uma engenharia complexa que consegue refletir sobre lacunas epistêmicas. O João Cabral da teologia. João Cabral da teologia, sabendo que um passarinho só não faz verão. Então, Carlos Mendonça consegue refletir sobre uma coisa muito interessante: as lacunas epistêmicas que ao longo dos tempos foram ficando esquecidas. Há lacunas. E o interesse de Mendonça são exatamente as lacunas, as frestas que estão abertas. Então, ali, no silêncio das lacunas, tem teologia e tem ciência, tem modo de interpretação do mundo. A atenção dada ao universo da subjetividade, e sobretudo à subjetividade espezinhada, dá ao seu labor científico a característica de uma resposta possível às muitas demandas da contemporaneidade. Isso não faz de modo isolado, separando o saber teológico do resto do mundo, antes com o auxílio da literatura, da filosofia, sobretudo da fenomenologia, da hermenêutica, da ética, apresenta instrumentos teóricos ricos em esperança para uma nova humanidade. E aí o tema do nosso colóquio sobre a esperança, uma nova humanidade, recuperada em sua subjetividade e lançada a uma intersubjetividade pautada na integralidade de uma cultura do encontro, como dizia o Papa Francisco. Então, uma cultura do encontro que favorece o diálogo das subjetividades. E para um novo cristianismo, recuperado de seu sonho moderno totalizador. Um novo homem, uma nova mulher, uma nova igreja, um novo cristianismo. Tal novidade não está presa a um futuro idílico, abstrato ou projetado no metaverso, mas na irrupção daquela espécie de código-fonte que impregna a natureza mesma dos sujeitos e do cristianismo. Por certo, o pensamento de Mendonça não pode ser visto como acabado, pronto, definido. Há muito o que fazer e muito texto ainda para produzir e nos ajudar. Não é? Ele volta para o México e a gente está feliz nessa volta porque a obra continua. Não é? Tem as reticências aqui da obra que está em aberto. Para a sua coerência interna, porque ele lida com a flexibilidade antissistêmica do tempo presente, sua obra é chamada, de um lado, a incluir e perceber sempre as novas vítimas e suas situações contextuais, seus lugares, seus gritos, murmúrios, a fim de que a teologia seja aquela tradução hermenêutica do murmúrio humano no qual se ouve o murmúrio do próprio Deus. E, de outro lado, é chamada também a não esquecer aquelas vítimas por excelência que, desde sempre, inclusive agora, com muita violência, experimentam em sua estrutura integral
como diria Gustavo Gutierrez, a condição de não pessoa, ou, como diria Sobrino, a condição de crucificados da história, que são os pobres, o seu mundo, sua condição e a opressão violenta do capitalismo e da lógica neoliberal sobre eles. Em geral, as vítimas, quando pobres, e aqui convido a gente a fazer uma breve análise das vítimas sob viés econômico, as vítimas, quando pobres, parecem-me serem, elas, duplamente vítimas. Vou dar um exemplo. Uma mulher pobre parece ser mais vítima do que uma mulher rica. Uma mulher negra pobre parece ser mais vítima do que uma mulher negra rica. Uma mulher negra gay pobre parece ser mais vítima do que uma mulher negra gay rica e assim por diante. Então, o fator econômico parece determinar o sentido da fundura da violência sistêmica. Outra vítima de nosso tempo que não pode ser esquecida é o ecossistema. E aqui lembramos a abjeta cena de um senador que quis calar a voz de Marina Silva na última terça. Isso nos fez chorar de vergonha, de dor, de revolta. Ontem, no Senado, um senador, mesmo não sendo delegado, pediu perdão à senadora e ao Brasil por conta disso. O senador aqui do Espírito Santo, Cantarato, pediu perdão. Ontem teve também um evento do Ministério, não lembro se das mulheres, onde só ministras mulheres falaram e pediram perdão. Enfim, a crise ambiental, lembrou-nos Francisco, é antes socioambiental porque revela a crise antropológica. A opressão predatória sobre a casa comum revela que o ser humano ressentido também torna-se um verdugo em relação à casa comum. Se é verdade, como afirmaram Daniel Goleman e o padre Josafá, aqui do Rio de Janeiro, da PUC, jesuíta, que há uma inteligência ecológica e uma inteligência verde, respectivamente, é preciso também ouvir o grito da terra para que o processo de reconciliação da humanidade com a casa comum permita a integração relacional que é gratuita, sustentável e possível. Carlos Mendonça lança luzes para aquilo que pode ser visto como includente e não contraposto. A teologia e as ciências, os saberes todos e o cristianismo contemporâneo não se sustentam mais como narrativas excludentes, segregadoras, sacrificiais e violentas. A crise contemporânea, como lugar criativo de novas possibilidades, a crise criou o que não será superado. Tem uma coisa que essa crise nos ensina e que não mais será superado. Ou há uma conversão esperançosa à integração, ou a mímesis da reciprocidade esvaziará o resto de sentido que ainda fumega. Por fim, eu gostaria de trazer a poesia do norte brasileiro, a voz das vítimas, dos pobres e dos ecossistemas da Amazônia, a voz de Marina Silva, que tentaram tornar submissa, traduzida pelo grande pensador, poeta brasileiro Tiago de Mello. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Muito obrigado. Pedro, muchísimas gracias. Una ponencia tan inteligente y tan sugerente, ¿verdad? Estuvo al tanto del sol de Recife, seguramente. Todavía más. Estoy seguro que Carlos tendrá muchísimo que aportar, añadir a tu reflexión y dialogar contigo. Carlos, te invito para que venga. Ah, sí, seguro. Pero ¿se puede filmar bien de ahí?
Sí, perfecto. Conversação. É mais coerente com a aparência. Isso. Muito obrigado, Pedro, Igor. Eso. Muito obrigado. Estoy muy emocionado porque es como un juego de espejos donde nos miramos a otros en el pensamiento, en lo que hemos escrito, en lo que hemos compartido. Con Joao César hemos sido compañeros de muchas aventuras, luchas epistémicas, yo diría, en Ciudad de México, en Río, en Sao Paulo, aquel gran congreso que organizaste sobre Girard y la biblioteca Girard. Entonces, escucharte ahora, voces jóvenes, para mí es vital, porque es donde encuentro que el pensamiento fluye y que estamos mutuamente aprendiendo unos con otros, con otras. Al escucharte yo quiero decir brevemente tres cosas, tres historias, porque a veces soy muy abstracto cuando escribo, pero historias de vida. Me hiciste recordar quiénes son esas subjetividades que resisten. Y quiero mencionar a tres. Una es, en primer lugar, una madre, María Herrera, madre de 5 hijos desaparecidos en México, que se ha convertido en una de las voces más importantes del movimiento de familias buscadoras. Como en su momento las madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, en tiempos de dictadura, hoy en México estamos viviendo ese terrible fenómeno del necropoder, de las mafias criminales que desaparecen personas de todo el mundo, porque México es territorio de tránsito. 150,000 personas desaparecidas en los últimos 18 años. Entonces, 150,000. Es una guerra. Entonces, María Herrera, junto con muchas otras madres, sobre todo las mujeres, y muchas de ellas mayores, se han convertido en la brújula ética de un país en ruinas, que es mi país. Y María Herrera es una de estas subjetividades en resistencia, yo diría, con una imaginación escatológica. De ella he aprendido que estas referencias a grandes autores, Levinas y Dussel y los grandes pensadores decoloniales, son importantes, pero más importante es la inteligencia que tienen las víctimas mismas y cómo transforman su dolor en fuerza, de una manera muy paradójica. Entonces, la historia de María Herrera para mí está como plasmando mucho más, de manera mucho más rica y profunda lo que yo trato de escribir. Su historia es la de un país lleno de fosas clandestinas, de desaparecidos, muchas de ellas, la mayoría mujeres y jóvenes, son los dos grupos más amenazados por las mafias criminales, pero las madres buscadoras tienen una imaginación única y de su dolor, de su indignación, por supuesto, de su duelo, surge paradójicamente una fuerza que los, digamos, intelectuales tratamos de pensar. Rita Segato en Argentina y aquí en Brasil ha pensado esto con el concepto de guerra contra las mujeres y las resistencias que las mujeres generan, esos acuerpamientos que las colegas feministas tanto insisten, que surge de ese tocar herida con herida, dolor con dolor de estas madres, por ejemplo, que buscan a sus hijas, hijos, hijes. Entonces ella, por ejemplo, simboliza, creo, de manera mucho más potente esto que intentamos decir con la pluma, el pensamiento, o en un poema como el que nos has dicho. Quiero evocarla a ella, quiero evocar a un catequista indígena maya, celtal, que conocí hace 30 años, Antonio, hijo de esclavos en México, en las haciendas en Chiapas, antes del movimiento zapatista. Bueno, hubo hasta los años 70 todavía práctica cotidiana de trabajo forzado y esclavitud. Y Antonio me enseñó a ver esa otra parte de mi propio país. Era un catequista que yo conocí en una visita y él me ayudó a ver ese otro México, esas subjetividades negadas, invisibilizadas por 500 años, pero que huyeron a la selva, un poco así como Quilombo, fueron a crear territorios de libertad. Y a partir de allí surge una gran experiencia que después la teología de la liberación capta como un paradigma, prototipo de lo que es la dignidad de un pueblo,
y de lo que es la esperanza que puede crear una comunidad indígena, que después, por ejemplo, se transforma en el movimiento zapatista. Tuvimos la ocasión de estar con ellos en un coloquio con colegas de teoría mimética. Raúl César, estabas ahí, estaba también Jean-Pierre Dupuy, estaba Silvia Marcos, Jean Robert, grandes, digamos, pensadores que acompañaban pueblos en resistencia y que pensaban cómo las víctimas no solo son víctimas, sino que transforman su propia historia y crean nuevos proyectos. En este caso, pueblos indígenas como los mayas zapatistas. Entonces, quiero ejemplificar y recordar a Antonio, porque él me enseñó a ver esa otra realidad y con su pueblo, con su comunidad, cómo esos pueblos mayas viven la vulnerabilidad de un modo creativo, históricamente propositivo, políticamente también propositivo. Y otra historia que quiero contar, porque creo que resume muy claramente estas subjetividades vulneradas y vulnerables, es la de Betty. Ella es una mujer trans en Tampico, a la que conocí hace unos 5 años, en un proyecto de investigación que llamamos Prácticas Narrativas desde la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, con colegas de letras, de literatura. Los de literatura siempre tienen una potencia de conexiones, de pensamiento, de historias, y con colegas de historia también. Hicimos estas prácticas y una de las visitas fue a una comunidad de sexoservidoras en Tampico que estaban padeciendo violencia criminal por las mafias. En el norte del país, cerca de la frontera con Texas, en una ciudad en Tampico. Y la historia de Betty es muy importante. Ella, una persona trans que desde muy joven se hizo sexoservidora. Cuando asume su condición trans, su familia la condena, la expulsa, le quitan toda su herencia y bueno, se dedica al sexoservicio en un puerto importante, Tampico. Queda atrapada un poco en ese circuito de explotación por el trabajo sexual, pero también después las mafias criminales, luego las infecciones o pandemia tipo VIH, etcétera. Y ella estuvo a punto de morir porque estaba, digamos, deprimida, desesperada, y la encontraron casi muerta en un basurero. ¿Cómo se dice basurero? Donde hay lixo. Otras compañeras sexoservidoras la rescataron, la revivieron, cuidaron de ella y cuando ella revive, su familia, sus padres habían muerto, logra recuperar su herencia y construye con ese pequeño patrimonio una casa, la casa de Betty, para mujeres trans padeciendo esa infamia del trabajo sexual obligado, de la explotación de las mafias criminales, porque ahí hay doble y triple y cuádruple explotación, porque son mujeres, porque son trans, porque son pobres, porque además son sujetas a las mafias criminales que las manipulan. Entonces, la historia de Betty me hace recordar esta fuerza, como una mujer a punto de morir, en medio de muchas exclusiones, tiene una potencia para imaginar el mundo y cambiarlo con un gesto, pero que es transformador, que para mí es revolucionario, junto con todo el colectivo de las demás mujeres trans y trabajadoras sexuales y de otro tipo de grupos que estaban creando una red, acuerpándose, cuidándose. Entonces, 3 historias, Betty, Antonio, María, que para mí son la fuente de lo que es una experiencia de vida en medio de muchas amenazas de muerte. Y yo creo que ahí es donde la teología puede surgir, puede encontrar sus fuentes, que son fuentes que tienen que ver con dignidad, en medio de mucha deshumanización, con indignación. La digna rabia de los zapatistas para mí es fundamental, porque ellos hablan de una digna rabia frente a la injusticia sistémica, pero no solo eso, sino la gestación de redes de acompañamiento, de cuidado. Y bueno, escuchándote, me vinieron estas historias, porque decía, lo que a veces parece como un debate teórico, que lo es, tiene en realidad una fuerza, una raíz encarnacional fuerte, histórica, que es también política y creo yo espiritual.
profundamente espiritual. Y con eso concluyo. Creo que el cristianismo en esta forma que conocimos muy colonial está rebasado también. El cristianismo bajo esta figura clerical, patriarcal, incluidos los últimos papas que han querido reformar la institución, está rebasada esta iglesia clerical porque las comunidades están buscando dignidad y esperanza dentro y fuera de las instituciones religiosas. Y creo que como personas que queremos acompañar esos procesos, hemos de estar atentos a esas realidades, más allá de las instituciones religiosas, en este caso el cristianismo católico romano o evangélico, luterano, y cualquier otra religión. Las religiones por sí mismas son como corsets que aprisionan la fuerza de la espiritualidad. Y quiero citar a una gran amiga y colega, Margarita Sánchez de León, es una teóloga queer puertorriqueña, que ella suele decir, las espiritualidades fueron secuestradas por las religiones. Y tiene mucha razón, porque las religiones todas, incluida el hinduismo, el budismo a veces, el cristianismo, el judaísmo, etcétera, el islam, han perdido la conexión con la fuente. Por eso mi pregunta, digamos, teórica y también política y espiritual es ¿cómo podemos reconectar con la fuente de la dignidad de la vida, incluida la hermana tierra, la madre tierra, para que así podamos esperar contra toda esperanza y esperanzar, recordando al gran pernambucano, Paulo Freire? ¿Alguien quiere? Sí, por favor, Soledad. Pero voy a pedirle que... No hay tiempo. Sí. Sí, claro. Todas las veces que tengamos tiempo para preguntas. No voy a adelantar lo que voy Soledad, a decir mañana. Solo pido que se identifiquen por la grabación. Ok, sí. Soledad del Villar, chilena, estudiante de Carlos, en proceso de terminar mi tesis. En Boston College, sí. Quería tocar un solo tema, y ahí quizás tanto para Carlos como para ti, que es el tema del resentimiento. Y quizás Fernando va a entender de dónde viene mi pregunta, porque en Chile se ha usado mucho la palabra resentimiento de manera política para negarle a las personas que buscan justicia legitimidad de su subjetividad, ¿no? Entonces, las madres de los desaparecidos buscan a sus familiares, que por lo demás han pasado ya casi 50 años y todavía la mayoría de esos cuerpos no aparecen. Y entonces desde la derecha se dice, bueno, ¿y estas personas por qué tanto resentimiento? ¿Por qué seguimos hablando de esto? ¿No? Entonces como que me interesaría profundizar un poco en esa palabra, y también por otra razón, claro, que es el resentimiento también es un síntoma del trauma. Entonces es algo que en cierta medida uno quisiera superar, pero que vuelve, porque uno vuelve a sentir. Y solamente, no me gusta ponerme como ejemplo, pero para algo que me pasó ayer, que fui a la playa, y yo estoy trabajando con el tema de violencia sexual, y sentada en la playa me ofrecieron de todo, y entre eso un hombre se acercó, me empezó a conversar, y no voy a dar los detalles, pero o sea, terminó haciendo una oferta sexual muy desagradable, tocándome la pierna, o sea, como una situación que a estas alturas de mi vida es como ya la he vivido miles de veces, pero uno vuelve a sentir, ¿no? Y vuelve a sentir miedo, y ese resentir tiene también una dimensión protectora, en cierta medida, porque te advierte, ¿no? Claro. Y claro, a veces esa alerta interrumpe cosas que quizás no son violentas y molestas, ¿no? Pero también es una alerta que tiene una función. Entonces, desde esos dos lugares me gustaría como quizás pensar en esta palabra resentimiento y cómo se utiliza en este contexto. Incluso Harold Bloom ha acuñado una expresión que es la cultura del resentimiento, precisamente con la intención
de no se llevar en consideración las legítimas reivindicaciones de grupos subalternos, the culture of resentment. Eso volvió algo muy interesantísimo eso, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Pedro. Eu agradeço, acho que a tua contribuição e me solidarizo com essa história na praia. É sinal de que há algo latente e quase como que normalizado, não é? Por nós homens, e isso massacra, porque a gente fica triste mesmo, né? Esse é o sentimento. Bom, quando você falava, eu pensava que deve haver um poder conscientizador, e eu diria quase educativo, nas nossas práticas cristãs, nesta roda de conversa que estamos, enfim, nas nossas possibilidades de habitar o mundo, práticas educativas para iluminar esse processo de saída de um lugar do ressentimento, que é um lugar fechado do ressentimento, porque há uma atitude paradoxal no ressentimento. Então, é um ressentimento fechado e você fica preso ao ressentimento e se torna amargo naquele ressentimento, você não produz uma potência de renovação no ressentimento, mas você não faz, por exemplo, política a partir do ressentimento, você fica preso àquilo, quase como que vitimizando-se. Eu acho que é um outro lugar. E do lado oposto desse paradoxo, eu acho que o processo de conscientização, e aí entra a igreja, as comunidades, os grupos, a universidade, grupos de jovens, etc., é a possibilidade de despertar do ressentimento como força criativa de produção, de luta, de militância, de construção da história a partir de um lado positivo, né? Então, eu acho que o ressentimento é paradoxal, e nós optamos o lugar onde queremos ficar neste ressentimento, porque todos nós, de alguma maneira, temos os nossos ressentimentos, os nossos traumas, não é? É muito importante não negar esse lugar da nossa infância, por exemplo, não é? As terapias, por isso que estão tão em alta, a psicologia, exatamente pela capacidade de dar ouvido a esta infância interior que está em nós, que sofremos violências de diversas formas, violências e abusos de diversas formas. Então, fazer com que se desperte dessa violência, dando nome a estes traumas, dando rosto a estes lugares que habitam em nós, de forma positiva, a partir de uma conscientização educacional, eu acho que é uma saída, porque não tem remédio, não é bula de receita, de remédio que responda. Un breve comentario sobre la idea de resentimiento. Me parece que, bueno, cuando dialogando con James Allison, René Girard y João César, en teoría mimética se habla de resentimiento, es como una reacción, digamos, defensiva frente a un mal padecido, ¿no? Y la idea de quedar, por un lado, como atrapado en la lógica del depredador, ¿no? Entonces es como un momento no solo psicológico, sino también fenomenológico, de una subjetividad que queda como atrapada frente al poder hegemónico, cualquiera que este sea, del perpetrador, del verdugo, carrasco, dicen aquí, ¿no? Pero yo creo que precisamente lo que en teoría mimética se propone es que ese resentimiento inmoviliza a la persona, esa versión del resentimiento. Y entonces, por eso es necesario superar, ir más allá, resolver eso para recuperarse a sí misma. Entonces, yo comprendo que el resentimiento tiene también una fuerza social y política, y yo diría incluso espiritual. Lo asocio a esta expresión de digna rabia, ¿no? Cuando alguien dice, es que esto no más, está resintiendo, pero para proponer algo diferente, ¿no? Para detener esa fuerza que destruye, pero al mismo tiempo decir, vamos a seguir adelante, voy a crear con otras personas esa fuerza colectiva.
Entonces, distinguiendo esos como momentos, pero creo que tenemos que ser muy atentos a que el trauma está allí. Elizabeth Lira, esa gran chilena que trabajó en la Vicaría de la Solidaridad, ¿no?, muchos años, ella decía, después de 2, 3 generaciones de estar trabajando con hijos, hijas de personas torturadas o desaparecidas, la huella, la herida sigue allí. Entonces no podemos ser ingenuos y decir, no, eso no tiene... No. Entonces nada más recordar que como puede ser una fuerza de transformación, y en ese sentido totalmente de acuerdo. Ahora, sí, desculpa. Entonces, mi nombre es Moema, soy aquí de Rio de Janeiro. Sí, carioca. Soy la única, ¿no? ¿Y você, né? Ah, você também é? Não parece mesmo, não. Bien, entonces soy de Rio de Janeiro, soy colega de Igor de la Red de Iglesias y Minería, de la Comisión de Justicia y Paz, y con Fernando participamos de una red que se llama Red Iglesias y Minería, que en América Latina trabajamos desde el enfrentamiento a la minería en diferentes países, ¿no? Y sí, y de ahí venimos, ¿no? Hace bastante tiempo. Soy antropóloga de formación, pero hace mucho que ya no. E he estado durante muitos anos no Fórum Social Mundial. Aí quando li tu livro que... Júnior trabalha acá em Rio? Agora, não, eu trabalhei durante anos no IBASE e era da coordenação do Fórum Social Mundial, e atualmente eu trabalho profissionalmente nessa rede de igrejas e mineração. E isso. Pero, não, 2 coisas. Primeiro, este tema do ressentimento. Hoy la derecha lo usa justamente para descalificar, ¿no? Entonces, tú tienes toda la razón, ¿no? Entonces, es esto. Y incluso el Fórum Económico Mundial, en su estudio de 2017, ha reconocido que el resentimiento sería uno de los mayores riesgos para la estabilidad futura. En 2017 lo hizo el Fórum Económico Mundial. Entonces, es esto, ¿no? En una sociedad en que tú defiendes el sistema y las víctimas están por ahí. Pero hay un otro tema que yo gustaría de añadir a este, que no era el tema que iba a hablar inicialmente, que es muy interesante. He tenido a mucho poco tiempo la experiencia de estar en un grupo semejante a este, en una de las reuniones. Y cuando tú escuchas a un hombre, cura, que ha sido abusado, tú cambias un poco la perspectiva, porque siempre logramos pensar en estos términos de abuso a partir de nuestro cuerpo femenino y de lugares de no poder, ¿no? Cuando tú miras a un hombre cura que dice los sobrevivientes y separe de nosotros los sobrevivientes. Aí eu penso que há algo super importante de poder abrir este espaço, porque penso que os homens abusados, curas, además, bem, com todo o respeito a 3 curas na sala. Curas também? Sim, verbita. 3 curas na sala, são quase a maioria acá. Entonces, pero este elemento yo pienso que es una nueva perspectiva y pensar sobre, y claro, muy complejo, ahora en Brasil estamos ahí frente a este reciente libro de la vida secreta de los padres gays y todo, o sea, tú ves las diferentes formas en que eso puede expresarse. Pero bien, no era sobre eso que quería hablar. Lo que quería hablar, no, porque eso me vino lo que quería hablar a partir de lo que Pedro Igor había traído, son 2 ideas. La primera es que me gusta mucho, he empezado a leer tu obra hace poco, pero esta idea de víctima y sobreviviente. Porque incluso nosotros que trabajamos con iglesias de minería, que nos ponemos al lado de las víctimas, pero el victimario puede ser victimismo y puede quedarte atrapado ahí en esta condición. La idea de sobreviviente de tu obra a mí me ha parecido absolutamente inspiradora en términos de cómo hacerlo, ¿no? Pero hay un tema en relación al tema de la voz de la tierra que a mí me resuena mal cuando es lo último que hablamos después de la coma y antes del punto final.
Entonces hablamos de humanos y humanos y humanos, entre humanas y subjetividades y opresores y oprimidos, y estamos solamente en un mundo de humano, como si fuéramos nosotros, y seguimos hablando desde una perspectiva antropocéntrica. Y a mí me parece que no podemos más, no podemos más. Nosotros, eso el Papa Francisco para mí en la Laudato Si, hemos olvidado que somos tierra. Entonces, y ahí la capacidad de escuchar a esta voz de las víctimas sobrevivientes que no son humanas. ¿Cómo escuchamos a la voz hoy? ¿No? Y ahí es a donde esta experiencia espiritual de los pueblos indígenas nos tiene que enseñar muchísimo. Y todo el miedo que tenemos del paganismo y de, ¿no? Ahí nos hace como cristianos. Entonces, ¿cómo abrir esta brecha que a mí me parece esencial hoy, que es escuchar la voz de los que no hablan humanés, ¿no? De los que hablan otros tipos de expresión, pero que están en lucha por la vida, y si no creamos alianzas con ellos, y ahí la cosmopolítica y todo, y eso tenemos que aprender con los que no han olvidado esta capacidad de escuchar a lo que dicen los seres no humanos. Entonces, un poco... Pido perdón, es que Juan me escribió, y está con el teléfono, perdón, Moema, es que Juan me escribió y no estaba encontrando el Zoom. Y me preocupé, pregunté, falei, ¿pero qué pasó? Porque tenemos una conexión con Dios. Pero es que Juan estaba en el enlace del viernes. De amanhã. Aí, Que são dois links. Sim, são dois links, sim, isso é isso. Eu preciso. Pero funciona perfeitamente. Eu preciso. Não tem essa autorização. Eu quero pedir. Pois é, o cura, né? Neste caso, vou ter que. A minha subjetividade vai ter que, né, romper, fazer. Então, tenho que ir, porque tenho agora um encontro com as novas gerações da Teologia da Libertação em Belo Horizonte. Então, é uma causa muito boa, justa, não é? Por isso preciso, mas é um prazer. Quero agradecer muito. Um prazer estar aqui com vocês, Carlos, João, Soledade Moema, todos, quem está ali, porque para mim, que estou começando o desenvolvimento da tese, esse encontro é fundamental para a gente ir quase como que tomando corpo da gramática chamada Carlos Mendonça, não? Então, engenharia gramática. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Solo dos cosas entonces. Uno, agradecer muchísimo a Pedro, que creo que fue brillante lo que presentó, y tan bien estructurado, tan interesante con la respuesta de Carlos. Quizás podamos después pensar en una publicación y convertir ese encuentro en una publicación con comentarios de Carlos. Pedro, muchísimo obrigado, foi realmente brilhante. Gostei muito de conhecê-lo. Muito obrigado. Então, posso convidar a todos nós para tomar um café, comer um pão de queijo e seguir conversando. Graças.